Sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do quadro da Carteira de Fundos Imobiliários do canal. Se você já me conhece, sabe que o intuito desse quadro é investir mensalmente a quantia de R$ 300 exclusivamente em fundos imobiliários, a fim de mostrar que mesmo alguém que não possua uma quantia exorbitante para investir, pode, no longo prazo, complementar sua renda com renda passiva e, eventualmente, até atingir a liberdade financeira e viver somente com a renda dos seus dividendos. Nesse mês, eu acredito ter conseguido capturar uma oportunidade em um dos melhores fundos imobiliários do mercado brasileiro. Então, presta muita atenção para sair daqui imensamente mais capacitado como investidor. Olá, senhoras e senhores, aqui quem fala é Matheus Franco, criador do canal Economia Privada. Aqui falamos de finanças e investimentos para te ajudar a se tornar um investidor cada vez melhor e assim alcançar seus sonhos e objetivos. Então, para me ajudar a atingir cada vez mais pessoas, te peço para já deixar uma curtida nesse vídeo e também se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, e assim se juntar a todo mundo que já vem acompanhando a evolução do nosso canal. Sem mais delongas, vamos dar uma olhada como foi o desempenho da carteira do canal até então. Analisando primeiramente a rentabilidade desde maio, que foi quando iniciamos o quadro, podemos ver que ela está acumulada em 6,80% contra 4,73% do IFIX. Só por curiosidade, apesar do índice de fundos imobiliários ser o nosso benchmark e, portanto, ser a referência mais importante, vocês podem perceber que a carteira está ganhando também do Ibovespa e do CDI nesse período. Um pouco abaixo no gráfico, a gente pode perceber que, como eu já comentei, a nossa carteira está vencendo em rentabilidade o IFIX e também o CDI. O IFIX aqui está sendo representado pela linha tracejada vermelha e o CDI é a linha tracejada cinza. Então, os investimentos da carteira do canal até então estão valendo muito mais a pena do que deixar o dinheiro parado num CDB de liquidez diária. Analisando um pouco o histórico de desempenho da carteira, ali no final de julho, a gente vê que ela subiu bem mais que o IFIX, ultrapassando o benchmark, e agora, mais recentemente, com o índice apanhando bastante, a gente percebe que a carteira foi capaz de ser mais resiliente e cair menos que ele. Passando para os proventos, vemos que o XPML11 nos presenteou com R$ 2,55 nesse mês, mais R$ 2,42 do BTCI11, R$ 46 do JSRE11, R$ 1,80 do PLCR11, R$ 67 do VCRI11, R$ 1,14 do KCRE11 e R$ 1,58 do LVBI11, totalizando R$ 12,46 de dividendos. Jogando no gráfico, isso dá um crescimento de quase 15% em relação aos proventos recebidos um mês antes, e um crescimento mensal composto de 37,56% desde o início do quadro do canal. Logo, uma evolução bastante significativa. Evolução essa que eu espero dar continuidade comprando cotas neste mês do HGLG11, um dos maiores fundos do setor de logística do mercado, que existe desde 2010, sendo um dos fundos imobiliários mais antigos em atividade. Vemos que o fundo está atualmente cotado a R$ 157,88, próximo das mínimas no último ano, que foi de R$ 157,50, e bem longe das máximas de R$ 169,39. Eu não sei vocês, mas eu prefiro comprar um fundo perto das suas mínimas do que das suas máximas. O dividend yield atual do fundo é 9,31% e o mesmo vem tendo uma desvalorização de 4,62% nos últimos 12 meses. O HGLG11 atualmente é negociado com um ágio de 3% em relação ao seu valor patrimonial e distribuiu no último mês um dividendo de R$ 1,10 por cota, quantia que vem sendo mantida estavelmente nos anos de 2022 e 2023, com exceção dos meses em que o fundo distribuiu o excedente de lucros acumulados. Bem, passando rapidamente ao último relatório gerencial do HGLG11, que no caso é referente ao mês de setembro, temos aqui um breve resumo do fundo no qual eu destaquei o número de cotistas na data do fechamento do relatório, que era de incríveis 411.044 cotistas, uma ABL de 1,4 milhão de metros quadrados, uma alavancagem que corresponde a 12,6% do patrimônio líquido do fundo e vacância física de 9,9% com vacância financeira de 4,5%.
Como é a primeira vez que a gente analisa esse fundo, eu não vou me alongar muito nas atualizações mensais do mesmo. Vemos aqui que no seu galpão em Betim está sendo feita uma expansão da Shopee, que ocupará mais 2 módulos, sendo que a expansão não tem período de carência e, portanto, já aumentará a renda do fundo a partir de novembro. A gestão ainda comenta que existem muitos interessados realizando visitas diárias ao mesmo ativo, portanto, é bem possível que a vacância do mesmo diminua ainda mais no futuro próximo. Também foi locado um dos módulos do ativo em Washington Luiz, para uma empresa do setor logístico, que colocará mais capital para dentro do fundo. E como impacto negativo, existe uma inadimplência por parte da empresa Sequoia, mas a gestão já acionou a seguradora responsável para iniciar tratativas de resolução com o locatário. Nessa próxima parte, eu quis trazer rapidamente a solidez do HGLG11, visto que só de caixa e investimentos em renda fixa, como CRIs e LCIs, o fundo tem quase R$ 1 bilhão. Além disso, como parcela para receber nos próximos 6 meses, o fundo também receberá R$ 30 milhões referentes à venda de um ativo em Uberlândia, que, portanto, fortalecerá ainda mais o seu caixa. Em relação à vacância, vemos que a mesma foi reduzida pela metade em relação à porcentagem total em maio desse ano, e é esperado que a gestão continue trabalhando, é claro, para reduzi-la ainda mais no futuro. Podemos ver que os contratos correspondentes a somente 13% da renda contratada de todo o fundo vencerá até o final de 2024, o que, exceto por algum rompimento precoce de contrato, traz muita previsibilidade às receitas do HGLG11. Ademais, quase 60% da receita contratada será revisada no restante desse e do próximo ano. Logo, os respectivos aluguéis serão reajustados pela inflação, seja pelo IPCA ou IGPM. Também podemos ver que, em relação aos locatários, a maior concentração está na Volkswagen, com 13,8%, seguida pelo Mercado Livre, Carrefour, Ambev, Leroy Merlin, portanto só nomes grandiosos. O restante dos 62,8% da receita contratada está bem diversificado em outros locatários. Em relação aos seus imóveis, o HGLG11 tem 24 ativos no seu portfólio, principalmente concentrados no estado de São Paulo, alguns em Minas Gerais, 2 no Rio de Janeiro, 1 em Santa Catarina e 1 em Pernambuco. Bem, pessoal, já estabelecemos que o HGLG11 é um dos maiores fundos imobiliários do mercado nacional, com mais de 5 bilhões de patrimônio líquido e mais de 10 anos de história. Então, o que será que está acontecendo com esse gigante para sua cotação estar sangrando abaixo de R$ 160 a ponto de eu, pessoalmente, acreditar que o momento atual seja uma oportunidade? Vem comigo ver a seguir. Acontece que nos eventos anteriores desse ano, com a falência de alguns bancos estrangeiros, o suíço Credit Suisse foi uma das vítimas, tendo sido adquirido pelo seu rival UBS. Por sua vez, o UBS decidiu vender a divisão dos fundos imobiliários do Credit Suisse, que faz a gestão justamente do HGLG11, dentre outros fundos do mercado brasileiro. Nessa outra matéria do Valor Invest, vemos que as gestoras Pátria e Vinci são 2 dos 3 nomes que avançaram nas negociações para adquirir o HGLG11. Além delas, uma terceira gestora que não foi revelada também está na briga pelos ativos valiosos do Credit Suisse. Toda essa questão da venda dos ativos gera muita incerteza aos investidores, já que não é possível garantir nem mesmo que os gestores atuais do fundo continuarão em suas funções, visto que é imaginável que os mesmos possam ser substituídos por funcionários da gestora que sair vitoriosa da negociação. A despeito de todos os eventos passados e também os futuros, que são logicamente imprevisíveis, o HGLG11 continua tendo um dos melhores, se não o melhor portfólio dentre todos os fundos do segmento de logística. E sim, a qualidade da gestão também é importantíssima, mas eu decidi fazer esse julgamento de valor por minha conta e risco e resolvi que valia a pena adquirir cotas desse ótimo fundo enquanto o mercado está correndo para vendê-lo. Como diz a famosa frase, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Bem, seguindo em frente, nesse mês eu tinha disponível R$ 5,28 que sobraram do investimento do mês anterior, somados a R$ 300 de aporte mensal e também, conforme já vimos, R$ 12,46 de proventos recebidos, totalizando R$ 317,74. Com essa quantia, adquiri 2 cotas do HGLG11 a um valor de R$ 157,79 cada uma, totalizando R$ 315,58 investidos. Dessa forma, sobraram R$ 2,16 do total disponível para o mês atual, que serão utilizados no próximo mês, junto do aporte mensal e também de qualquer que seja a quantia recebida de dividendos futuramente.
Certo, pessoal, com os aportes do mês, vemos que a carteira do canal ficou dividida em 36,36% em fundos de recebíveis, 30,15% em shoppings, 29,57% em fundos de logística e 3,92% em lajes corporativas. Recapitulando o episódio de hoje, eu acredito ter capturado uma oportunidade de investir em um dos maiores fundos imobiliários brasileiros, enquanto a maior parte do mercado corre para se desfazer das suas cotas diante de toda a incerteza gerada com as negociações de venda da gestão. É claro que o momento atual incorre um risco incomum num fundo que usualmente é muito seguro e estável, e, portanto, costuma ser negociado com grande ágio. Mas também acredito que são em ocasiões como estas que temos a oportunidade de comprar cotas baratas de galpões logísticos de altíssima qualidade. Me conta aqui nos comentários, nesse momento você está comprando, vendendo ou só observando o HGLG11? Muito obrigado por dedicar o seu tempo a assistir ao meu vídeo e até a próxima semana.